Eu era uma princesa. Meus pais morreram quando eu ainda era criança. Meu irmão mais velho estava morando fora da cidade. Ele era nosso pai e nossa mãe, a pedra angular da família. Ele costumava me enviar dinheiro. No entanto, eu estava lutando contra sua vida financeira, apesar de ele ser nosso suporte. Eu estava jogando o dinheiro dele em um buraco. Este ritual afetou suas finanças. Quando fui coroada princesa, ganhei uma taça com o desenho de uma serpente. Eu vejo essa serpente em muitas tatuagens de homens. O propósito deste cálice era oferecer e sacrificar. Sempre que uma pessoa me dava dinheiro, eu o colocava na taça como dízimo para sacrificar suas finanças. Na verdade, eu estava pegando 10% do dinheiro que as pessoas estavam me dando e jogando na taça. Existe um demônio feminino que mora nas notas de dinheiro. Ela se chama Mamona. Existe um poder no dinheiro que levou as pessoas a irem ao extremo. Por causa do dinheiro, as pessoas fazem o que não fariam. Dado que nossos pais estavam mortos, ele finalmente decidiu que eu deveria me juntar a ele no oeste do país. Dessa forma, ele poderia financiar minha educação e monitorar meu desenvolvimento. Assim que cheguei na casa dele, em primeiro lugar, tomei posse da casa, e depois cheguei os moradores da casa. Sempre que os filhos das trevas chegavam a uma casa, a um parque ou a uma rua, eles tomavam posse da terra. No entanto, os filhos de Deus não são práticos em termos de aplicação de princípios espirituais. A Bíblia diz em Josué 1, 3-4: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sul será o vosso termo. Deuteronômio 11, 23-24. Também o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso termo. Fui instruído a cuidar do terreno de meu irmão, e recebi um grão de sicômoro que plantei ali. Trabalhei em colaboração com alguém que também alugava neste complexo. Meu irmão mais velho teve um filho fora do casamento e queria que sua filha de 11 anos se juntasse à família, para que ela se relacionasse com seus filhos. Quando essa menina chegou em casa, vi que ela já estava possuída pela mãe. Corri para dar minhas roupas pessoais até minha cueca. Isso é para perpetrar mais manipulação em sua vida. Foi quando minha cunhada comprou roupas para a menina que ela percebeu que ela estava usando minha calcinha. Ela me ligou e me repreendeu. Essa garota era muito boa em matemática e era esperta. Algum tempo depois de vestir minha calcinha, sua inteligência começou a diminuir. Minha irmã que estava com ela notou uma queda repentina no entendimento. Como resultado, todos ficaram desconfiados e houve confusão na casa. Meu irmão e sua família se levantaram em oração para combater a manipulação da feitiçaria que estava causando estragos na casa e na vida de sua filha. Quando a batalha espiritual com meu irmão que era cristão começou, não me abalei. Eu estava em paz, pois conhecia seu nível no mundo espiritual e conhecia a intensidade e o grau de sua oração. Não me incomodei, pois sabia sobre seu nível no mundo espiritual. Antes de enfrentar um inimigo, é preciso avaliar sua força. Meu irmão faz orações curtas que não têm poder. Quando a família orou contra a manipulação de feitiçaria, eu também me juntei a eles na oração. Vi que a oração deles era impotente. Eu vi que eles estavam fazendo orações curtas e eu estava fazendo orações longas em comparação com todos eles, embora eu fosse um agente do mundo da água. Mais tarde, nós a levamos a uma igreja para descobrir o que havia de errado com a garota que havia perdido a inteligência, e por que ela havia perdido a inteligência. Como esta não era uma igreja poderosa e orante, passei a perpetrar manipulação contra eles, e eles não conseguiram identificar meu status. Na verdade, eu havia deixado minha bruxaria fora da igreja. As obras das trevas, quando você é um servo do diabo, é tudo sobre maldade.
O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tinha um vizinho que resolvi destruir. Não tivemos nenhum conflito ou ressentimento. Na verdade, para uma bruxa atacar, ela não precisa de um motivo ou justificativa. É tudo sobre perpetrar maldade. A senhora era uma mulher corpulenta, mas quando comecei a atacá-la, ela perdeu todo o peso e emagreceu. Ela correu para ver um médico local, que me expôs como o instigador de sua condição. A senhora veio ameaçar a mim e a minha família, pois eu vim até em sonho dela, e a doença dela se prolongou. Eu estava andando pela cidade e captando as palavras de pessoas que amaldiçoavam outras. E quando ouvi essas maldições, capturei essas palavras malignas, a fim de fazê-las acontecer. Quero dizer, as pessoas morreram literalmente por causa dessas palavras de maldição. Quando eles morriam, eu juntava seu sangue no cálice da oferenda. Sempre que esta taça estava cheia com o sangue da vítima, ela era compartilhada no reino subaquático entre os agentes. Assim, devemos ter cuidado com o que dizemos e com as palavras que saem de nossa boca. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18 e 21. Eu estava passando na rua quando ouvi uma mãe xingando o filho. Ela disse: "Saia deste lugar. Eu gostaria que você tivesse um acidente e morresse." Fiquei atônito ao ouvir essas palavras. Eu disse em meu coração perverso: essas pessoas estão tornando as coisas tão fáceis para mim. Eu não preciso brigar comigo mesmo. Eu só preciso que as pessoas amaldiçoem seus entes queridos e amigos para que eu possa cumprir suas palavras. Eu capturei as palavras dessa mãe que estava amaldiçoando seu filho e essas palavras aconteceram. A criança foi atropelada por uma moto. Quando ele morreu, capturei a alma dessa criança e a levei para o cativeiro no mundo astral. Ele foi morto pelas palavras de sua própria mãe. Que o Senhor tenha misericórdia de minha alma. Eu não fiz isso por ódio. Eu era um escravo do diabo. Naquele dia de destruição, quando capturei a alma desse menino, transformei-o em um camelo. Esse foi um meio de transporte em minha jornada para o reino submarino. Eu lhe disse que estava viajando para o mundo marinho, graças aos camelos que eram um meio de transporte. Esses camelos não eram camelos terrestres. Eram almas humanas, vítimas de sacrifício humano que foram transformadas em camelos. Mais tarde, o reino marinho me instruiu a voltar para aquela senhora que havia matado seu filho por meio de suas palavras. Fui enviado para destruir outro garotinho desta mulher. O diabo é mau. Nessa batalha, o que salvou o garotinho foi o nome que sua mãe lhe deu, pois esse menino se chamava Vencedor. Sempre que eu vinha para destruí-lo, via em sua testa a palavra vencedor. Tudo o que eu fiz nunca funcionou. Até consegui dar de comer para a criança, mas ele jogou fora. Irmão, o nome que levamos importa. Seu nome pode ser sua fonte de problemas ou fonte de bondade. E quando eu estava tentando sistematicamente destruir a criança, o Senhor passou a avisar sua família por meio de um sonho. Jó 33, 14 a 16. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama, então, abre os ouvidos dos homens, e lhes sela a sua instrução. A irmã mais nova da mãe desse menino sonhou que nós brigávamos a ponto de nos ferirmos. Foi uma batalha mortal. E ela contou à mãe da criança o que viu no sonho. Como resultado, eles se reuniram para orar em família e destruíram a trama e a conspiração do inimigo. Não pude fazer nada em relação ao menino e desisti dessa batalha. Mas minha irmãzinha que iniciei na bruxaria decidiu continuar essa luta contra a criança. Eu disse a ela: esta foi a minha batalha e eu falhei. Estou lhe dizendo para desistir dessa luta. Você não vai ganhar. Minha irmã continuou a ir contra a criança. Mais tarde, descobri que quando minha irmã estava atacando a criança, ela estava usando o meu rosto. Como resultado, a criança falava no sonho repetindo meu nome, pois via meu rosto, embora fosse minha irmã. Meu batismo e coroação no mundo marinho. Sempre que viajei para o mundo marinho para sentar no meu trono,
Todos os meus servos estavam de joelhos se curvando para mim, pois eu era uma princesa lá. Eles não podiam olhar para o meu rosto. Minha tia jogava rosas brilhantes no chão por onde eu andava, igual aquelas rainhas que você vê nos desenhos animados. Toda semana tínhamos um plano de destruição. Eu deveria dar um programa semanal de destruição à hierarquia, e também revisar o programa anual. É no mês de novembro e dezembro que os sacrifícios humanos foram planejados para toda a destruição que falhou ao longo do ano. Tivemos que tentar novamente em novembro e dezembro. Há um poder de destruição no final do ano, quando o próprio diabo desce à terra. Ele é um anjo caído, que conhece todas as estratégias e táticas de destruição. Dizem que ele sabe 99%, mas o outro 1% dizem que não sabe. Ele tem a sabedoria que empregou para causar destruição. Este anjo caído sempre facilitou para nós quando falhamos em causar destruição. Quando Lúcifer caiu do céu, imediatamente ele enviou um de seus anjos principais para descer ao mar. E é este anjo de alto escalão que é o criador das sereias e de todos os espíritos demoníacos marinhos que dominam o mundo, e todas as cidades costeiras. Esses demônios aquáticos e damas do mar influenciam a vida de quem se apega à moda, à beleza e à vaidade deste mundo. E sempre que viajo para a civilização submarina para sentar no meu trono, minha parte inferior era de um peixe. Mas os contos das deusas são diferentes. Eu deveria oferecer sangue humano e gravitar níveis para me tornar uma deusa. E como eu estava ambiciosa para subir de nível, deveria destruir os servos de Deus e oferecer seu sangue à rainha do mar. Caso contrário, a pessoa deve oferecer seu pai como sacrifício para se tornar uma deusa. Como meus pais estavam mortos, eu deveria oferecer o sangue dos servos de Deus ao reino marinho. Logo após minha coroação, fui instruído a passar pela santificação. Para estar preparado para um poder maior, fui transportado em águas escuras e mergulhei na água 3 vezes. E na terceira instância, quando saí da água, vi que estava usando uma coroa. Saí da água mais bonita do que nunca. Minha pele negra era tão marcante que as pessoas me observavam e me admiravam. Minha pele parecia de uma mulher que mora na água. Eu vi que saí da água com muito cabelo, embora antes tivesse menos cabelo. Basicamente, as senhoras do mar têm cabelo comprido, e eu deveria ter muito cabelo. Fui coroada princesa do mar. Ao causar destruição, sacrifiquei uma mulher no dia de seu casamento. Ela mandou o irmão comprar cabelo natural que as mulheres chamam de peruca. Assim que passou a usar aquele cabelo natural, começou a ter vermes na cabeça e morreu no dia do casamento. Eu costumava dizer que nunca teceria meu cabelo, seja cabelo natural ou cabelo sintético. Hoje, o Senhor revela que todas essas perucas são demoníacas, sejam elas de cabelo natural ou artificial. O mistério é que cabelos naturais e perucas são sinais no mundo espiritual, e esses sinais são captados por antenas do mundo de Satanás. E isso lhes permitiu controlar a vida da pessoa que usa esses itens. Existe um sinal que vai do cabelo natural para a antena do mundo de Satanás, e o inimigo pode usar o cabelo natural da sua cabeça para destruir a sua vida e o seu lar. Tenha em mente que a civilização humana é influenciada e controlada pelo mundo que está debaixo d'água, e a civilização submarina. Sempre que uma tendência da moda fica fora de moda e velha no mundo das sereias, ela é automaticamente enviada para a Terra, pois o mundo está sob o poder do maligno. A tendência deste mundo vem do mundo marinho. Agradeço a Deus porque meu pastor não tolera senhoras colocando maquiagem, perucas e adornos mundanos. Ninguém em nossa igreja coloca produto de beleza. Agentes dos espíritos da água são sempre perversos e profundos na impureza sexual. Eles são ciumentos e não toleram ver um casal vivendo em paz e harmonia. Têm sempre ânsia de desfazer casamentos que estão em harmonia e paz. Mas eu agradeço a Deus que eles não colocaram um espírito de imoralidade sexual em mim. Não muito depois da coroação, fui instruída a sacrificar os ventres de todas as minhas irmãs. Como resultado, elas nunca foram capazes de entregar. Ainda hoje são estéreis, pois sacrifiquei seus ventres à rainha do mar.
Após minha coroação debaixo d'água, fui conduzida ao meu trono. Minha parte inferior tornou-se um rabo de peixe. Deram-me uma corrente com 8 chifres. Então eu era a imagem da rainha do mar que me batizou. Ela tinha rosto de humano, mas seus pés eram de cobra. Ela tinha 4 caudas, que eram cauda de cobra, cauda de peixe, cauda de animal e cauda de deusa. Ela estava sentada em seu trono, onde comanda demônios marinhos, e não se move. Foi-me dito: este é o seu líder, a rainha que o coroou e batizou. Você só pode ver a imagem dela. Para chegar ao trono, você deve oferecer sangue humano, principalmente o sangue das pessoas mais importantes de sua família. Você oferecerá o tipo de família, que é a pedra angular da família, cuja ausência trará a instabilidade na família, pessoas cuja ausência fará com que o coração das pessoas seja abalado. Minha tia disse: na maioria dos casos, a princesa do mar ofereceu seus pais. Visto que seus pais morreram, vocês oferecerão o sangue dos servos de Deus e dos filhos de Deus. Dado que eu estava ansiosa para subir de nível e me aproximar da rainha, decidi oferecer a ela sangue humano, o sangue dos filhos de Deus. Quando vi um pastor pregando na televisão na França, decidi oferecê-lo em sacrifício à rainha do mar. São muitos pastores na TV. Muitos estão fazendo muito barulho, mas estão vazios e impotentes. Muitos recorreram à magia negra. Eles pertencem a nós. Muitos estão à procura de dinheiro. Eu assisti este pastor na TV testemunhando. Ele disse: estou no Senhor há mais de 70 anos. Mas hoje eu vi o Senhor em um sonho. E o Senhor me disse: você acabou de dar o primeiro passo em sua caminhada comigo. Eu disse: Senhor, sou cristão há muitas décadas. Mas percebi que desperdicei muitos anos indo à igreja e falhando em andar com o Senhor porque estava seguindo meu próprio caminho. Assisti a este pastor falando na televisão e decidi destruí-lo. Não muito depois disso, viajei para a França para executá-lo. Quando cheguei ao seu lugar, rapidamente vi que ele estava cercado por anjos radiantes. Eu estava em um beco sem saída. Eu me perguntei: o que posso fazer para alcançá-lo? Minha tia me disse: se você conseguir pegá-lo, será alguma coisa. Ela me desafiou a ousar e ir atrás dessa alma. Agora eu sabia que estava diante de um verdadeiro homem de Deus. Pois vi muitos sinais e assinaturas que indicavam que este era um autêntico homem de Deus. Em primeiro lugar, onde quer que ele andasse, havia um projetor diante dele, que iluminava seus passos para que seu caminho fosse iluminado. Ele não estava andando na escuridão. Uma luz iluminava seus passos. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119 e 105. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8 e 12. Além disso, havia uma estrela brilhante em sua testa, e sob essa estrela brilhante em sua testa, havia um arco-íris, irradiando luzes multicoloridas que iluminavam sua casa. Esta era a aliança que ele tinha com seu Senhor. Ao lado deste arco-íris, este homem tinha uma brilhante coroa de luz. Quando entrei em sua casa para destruí-lo, fui cegado por várias luzes do arco-íris. Apesar da luz, decidi chegar ao homem de Deus. E quando cheguei à sala, fui projetado para fora por uma força. Naquele momento, minha tia me disse: se você continuar a atacar este homem, você pode morrer. Toda vez que você se encontra nessa situação, deve recuar e se reagrupar. Você é novo, tem uma posição especial e uma coroa, mas tem que ir devagar. Mas fui inflexível e decisivo. Os crentes não são decisivos em termos de subir de nível no reino de Deus na terra, e ganhar almas. No entanto, os satanistas estão ambiciosos para impor abstinência e privar-se para obter poder. Quando vim pela segunda vez para atacar este homem de Deus, fui combatido por um escudo celestial que não pude quebrar. Eu tentei todas as estratégias e táticas para quebrar a defesa e proteção deste homem. A última vez que vim para destruí-lo, estava atrás de sua linha de proteção. Era perigoso. Sua casa estava cheia de luzes multicoloridas. Ainda não consegui alcançá-lo.
Minha tia disse: Você falhou, apenas desista. Quando decidi abandonar e recuar, me virei para sair de seu lugar. Naquele momento, eu estava em choque. Eu vi o mecanismo de defesa que o Senhor colocou em prática para seu servo. Percebi que estava atrás da linha inimiga. Eu vi cavaleiros flamejantes descendo e cavaleiros angelicais nesta casa. Eu vi claramente que estava cercado por guerreiros gigantes de um exército celestial. Eles eram incrivelmente altos e resplandecentes. Eu era como uma formiga diante deles, e eles eram numerosos. Eles desembarcaram com seus cavalos e carros de fogo. Eu disse a mim mesmo: estou acabado. Eu deveria ter ouvido minha tia. Fiquei tão perplexo que, quando os vi, caí no chão e comecei a recuar. Eu estava observando esses guerreiros imponentes. Esses gigantes angelicais moveram-se gradualmente em minha direção para me destruir. É quando eles se distanciaram de mim a 1 metro que todos pararam. Nunca soube por que pararam e desistiram de me destruir. Irmão, é porque o Senhor sabia que eu pertencia a Ele, que Ele poupou minha vida. A graça de Deus estava sobre minha vida, apesar da prática de feitiçaria. No passado, vi uma ilustração do exército celestial de Deus. Mas naquele dia, eu vi o exército do Senhor com meus olhos. Eles eram tremendos. Você está brincando com Deus e deixando de temê-lo, porque não o conhece. Mas quando você vir esses anjos, você nunca mais brincará com Deus. Quero te dizer que está brincando com Deus de parar hoje. Você está brincando com Deus porque não o conhece. Não caia na mão de Deus. Você não pode continuar a brincar com Deus. É porque eu estava executando a instrução da deusa de maneira meticulosa que me deparei com o exército de Deus? Este era um tremendo exército de guerreiros celestiais. Eles estavam montados em cavalos brancos e segurando espadas flamejantes. E não eram apenas espadas, pois eram de fogo, e esses cavalos eram fora do comum, pois estavam cobertos de fogo e desciam com carros de fogo. Esses guerreiros gigantes desceram em uma velocidade tão prodigiosa. Quando os vi descendo, pensei na força de intervenção rápida. Era como se estivessem respondendo a um alarme para intervir e prevenir o perigo. Assim, quando os filhos de Deus dormem, os gigantes celestiais intervêm com uma velocidade prodigiosa e inacreditável. Porém, quando eu estava em guerra contra os filhos de Deus, ficou claro que muitos deles estavam vazios. Alguns estavam orando mais alto e fazendo barulho, mas estavam vazios por causa do conflito, falta de perdão e amargura. Ameacei vidas de homens de Deus, e vi exércitos do céu descendo com tremendo poder em muitas ocasiões. Sempre me pergunto por que esses soldados relutaram em me destruir. Por que eles decidiram não me destruir? Compreendi que a graça de Deus estava comigo. Sempre que eu estava cercado pelos anjos de Deus, via que era instantaneamente transportado de volta ao meu corpo em casa. No entanto, sabemos que nesta situação, não podemos nem nos mover. Seremos paralisados e neutralizados. É absolutamente impossível mover-se e desaparecer, e escapar de tal força de Deus. Por sua graça, o Senhor estava me tirando dessas situações mortais. O Senhor em seu amor estava poupando minha alma. A Bíblia diz no Salmo 105:15, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Mas quando tentei tocar no seu ungido, ele me poupou de tudo isso, só porque eu queria poder e autoridade no mundo espiritual e me tornar uma deusa mais poderosa que uma princesa. Quando voltei para casa, disseram-me, já que você excedeu o tempo das designações, você precisa pagar as reparações. Isso significava que as pessoas tinham que morrer. Passei a causar abortos na